Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos tratar sobre as questões históricas, especialmente da origem dos nerds com os judeus. Então é um tema muito específico, mas é interessante para você que quer compreender essa parte da cultura pop, né? Especialmente nos últimos anos, filmes, quadrinhos, videogames estão sempre aí na mídia recorrente. E aqui no canal trato sobre literatura clássica, sobre filosofia, sobre teologia, sobre temas que são diferenciados da cultura pop, que é mais recente. Apesar disso, muitas pessoas acabam me perguntando, né, sobre o que eu acho dos filmes atualmente que tratam sobre heróis, dentre outras coisas, porque na minha infância e na minha juventude eu estava nesse meio, no meio nerd. Né? Então acaba que as pessoas me perguntam sobre o que eu acho sobre vários temas relacionados a isso. Mas é importante dizer que aqui eu irei analisar aspectos históricos, ou seja, eu irei apresentar as fontes e não irei entrar em debates, em temas que sejam polêmicos quanto a isso. Eu quero que você entenda que isso é informativo. Né? Todas as informações aqui podem ser encontradas na internet de uma forma geral, vocês podem procurar as fontes, né, e conferir aí o que eu apresento aqui para vocês. Então, a ideia aqui é trazer um fundo histórico sobre a origem dos nerds e relacionado aos judeus. Por isso o título, né? Como os judeus criaram os nerds. Quanto ao cinema, quanto a quadrinhos, quanto a videogames, quanto a várias outras coisas que estão relacionadas a essa cultura pop, né? Eu tenho um amigo que na minha infância, na juventude, né? Ele foi meu colega de escola, né? Contemporâneo de escola ao longo de vários anos. E ele era justamente da turma dos não nerds, né? Eu lembro bem disso porque ele era o típico cara que era de academia, malhava, essas coisas todas, que era popular na escola, etc. Enquanto eu e meus amigos eram distanciados, né, do restante da escola, gostávamos ali de história em quadrinhos, de filmes, etc. Então existia esse arquétipo aí, né, que nós podemos verificar, né? Daquele que era o popular e estava relacionado a questões físicas, né? Ele lutava artes marciais, ele tinha o porte físico, né, de academia, etc. E os outros, que eram os nerds, que eram minoria e que gostavam de jogar RPG, videogame, essas coisas todas, né? Tudo isso antes de surgir essa época atual, né, que é da cultura pop, em que os nerds são considerados parte da cultura pop. Antes era algo para poucos, né, e que estava ali reservado a esses ambos. Enfim, esse amigo meu, há pouco tempo eu encontrei com ele e ele falou comigo, né, eu gosto das coisas nerd, né, eu perguntei para ele, né, você se considera um nerd? Eu falei, sim, eu sou um nerd, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de cinema, eu gosto de videogame. Aí eu falei, cara, mas eu lembro na época da escola, você não era nerd, né? Você não gostava de nada disso e tinha todo o estereótipo do não nerd, por assim dizer, né? Então, ou seja, ele foi influenciado pela cultura atual, né, com os blockbusters, né, mais recentemente, e ele gosta dessas coisas porque acabou atingindo o maior número de pessoas nos últimos anos. Mas é importante dizer que os nerds era algo a ser discriminado, né? A pessoa era meio que excluída, por assim dizer. Então, por isso eu vou tratar por que os nerds eram dessa forma tratados na sociedade e explicar as origens ao longo do tempo até chegar mais ou menos à nossa época. Né? Então, um trabalho aqui de pesquisa histórica que nós iremos verificar para você entender essas questões. Então, vamos começar então. Como os judeus criaram os nerds? A primeira noção histórica que a gente tem que ter é quanto à invenção do cinetoscópio, né, a primeira câmera cinematográfica. O Thomas Edison, né, que é um grande cientista, inventor de várias coisas e tinha várias patentes. Thomas Edison ele havia criado essa cinetoscópio, ele criou uma das primeiras empresas de reprodução de filmes e ele acabou depois, entre 1908 e 1920, tendo a empresa Motion Picture Patents Company, onde ele patenteava e ele controlava os direitos relacionados a cinema, né? E ele licenciava os direitos de uso de equipamentos para filmes. E como ele tinha essa criação da câmera, ele cobrava então os royalties. Qualquer cinema, qualquer grupo que fosse exibir algum filme, ele pleiteava ali judicialmente, né, uma compensação, royalties para exibição pelo uso dessas máquinas que ele havia criado.
Nisso, com essa empresa, ele teve mais de 200 processos judiciais reivindicando de outras pessoas que tinham essas máquinas e que utilizavam aí para exibições. O Thomas Edison, ele era muito amigo do empresário Ford, né, conhecido Ford aí, depois vocês pesquisam mais sobre ele, que ele era considerado antissemita, né? Então, existia essa amizade entre os dois, e eles eram ali dos Estados Unidos, né, naquele período inicial do século XX, né, onde ainda existia muito preconceito em relação aos judeus, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, está a foto aí dos dois, do Ford, né, ao lado do Thomas Edison. Então, o Thomas Edison controlava, por assim dizer, o início das produções de cinema com essa questão dos direitos. Foi assim que surgiu Hollywood, porque vários empresários que não queriam pagar esses royalties e não queriam sofrer processos do Thomas Edison, eles se deslocaram das regiões mais centrais das capitais e foram para o interior dos Estados Unidos. E lá eles montaram um grupo próprio chamado Hollywoodland. O Hollywood surgiu então dessa questão histórica, né, do Thomas Edison pleitear processos aí, daqueles que exibiam filmes, e eles montaram então esses grupos. E aí cada dessas pessoas montaram suas próprias empresas, seus estúdios de produção de filmes. E aí que nós conhecemos o que nós conhecemos como Hollywood, com a produção aí de várias empresas. E aqui tem as várias empresas e seus fundadores. Todos os fundadores tinham algo em comum, que é serem de origem judaica, né? É importante dizer que ao longo do vídeo aqui eu vou falar sobre nomes de pessoas que são judeus, mas o que importa é dizer da origem, né? Eu não estou dizendo a prática, se ele é um judeu praticante enquanto religioso, ou se ele é ateu, ou se ele mudou a convicção dele. A questão é da origem propriamente judaica, né? Ter os pais que são judeus, ou ancestrais judeus, por assim dizer. Enfim, esses são os judeus que fundaram essas empresas. Grande parte deles vieram aí como imigrantes, né, da Europa, fugindo ali da perseguição que já existia no início do século XX aos judeus, né? Então eles decidiram vir aos Estados Unidos, e nos Estados Unidos montaram essas empresas de cinema. Então Adolf Zukor montou a Paramount Pictures, Carl Laemmle montou a Universal Pictures, William Fox montou a Fox Film, né? A Harry, Jack Cohen e John Brand, que são irmãos e parentes, montaram a Columbia Pictures. Douglas Fairbanks montou a United Artists. Douglas Fairbanks ele montou junto com Charlie Chaplin e outras pessoas a United Artists, né? Depois tem o Louis Mayer, também montou a MGM. Os irmãos da Warner montou a Warner Brothers, por isso o nome, né? São irmãos de ascendência judaica, né? E que vieram para os Estados Unidos e montaram a Warner Bros. Também aí a RKO Radios Pictures, que depois deixou de existir. Mas basta dizer que essas empresas foram fundantes para o que nós conhecemos como Hollywood e foram fundados pelos judeus, né? Existe esse livro aqui que você pode se aprofundar se você quiser adquirir, tem até o link que eu deixei aí, que trata justamente sobre isso, como é que Hollywood surgiu com a vinda dos judeus e a construção dessas empresas que eu já mostrei para vocês aí. Então é um livro que ainda está em inglês, mas é que vai trazer todos esses detalhes aí. E o próprio título já diz, né? Um império por si mesmo, né? Um império montado para si mesmo. Como os judeus inventaram Hollywood. Né? O primeiro blockbuster que surgiu aí foi justamente esse aqui, O Nascimento de uma Nação. Né? Ele teve um orçamento inicial de $100 mil e uma bilheteria de 50 a 100 milhões. Ele teve como roteirista e diretor o D.W. Griffith e foi o primeiro longa exibido na Casa Branca. Esse filme teve muito sucesso nesse período, em 1915, nos Estados Unidos. Então, esse filme fez muito sucesso na época e foi dirigido aí por esse Griffith. Ele foi o primeiro blockbuster, como eu já mencionei, né? Por ter essa alta popularidade e um orçamento gigantesco. Para a época, né? Era muito ganhar 100 milhões, né, em filmes. E era um filme longo, por assim dizer, né? Então esse foi o primeiro filme aí que considerado blockbuster e que, segundo Alan Moore, né, que é um conhecido aí dos quadrinhos, esse seria o primeiro filme de herói. Né? Aqui está a declaração do Alan Moore, que é conhecido como autor, né, de Watchmen, V de Vingança, From Hell, dentre outros, né?
Ele diz aqui: na verdade, acho que um bom argumento pode ser feito sobre o nascimento de uma nação de Griffith, como o primeiro filme de super-herói americano e o ponto de origem de todas aquelas capas e máscaras. Então, a visão dele, né, do Alan Moore, é que começou essa questão toda de filmes de super-heróis com esse primeiro filme em 1915. Né? Isso aqui é a própria visão do Alan Moore. Eu não necessariamente concordo com a visão dele, mas eu estou apresentando para vocês aqui. Inclusive, deixe no comentário o que você acha da visão do Alan Moore aí. Aqui é outra declaração dele sobre esse mesmo tema, né? Ele diz: me perguntaram sobre a origem de capas e máscaras no gênero dos super-heróis. E eu disse: tudo o que você precisa saber sobre capas e máscaras nos quadrinhos americanos de super-heróis pode ser compreendido olhando mais de perto o nascimento de uma nação de D.W. Griffith. Eu realmente acredito que tudo isso partiu dali. Nós não temos uma tradição de heróis mascarados em mais nenhum lugar do mundo a não ser nos Estados Unidos da América. Por exemplo, a máscara do V de Vingança foi baseada em Guy Fawkes. Ele não usava uma máscara, aquele era seu rosto. Como Robin Hood, esse era seu nome e ele também não usava uma máscara. Eu acho que há algo que data da cena da intervenção da Ku Klux Klan em O Nascimento de uma Nação. A ideia de usar uma máscara de uma maneira na qual o que você fizer não volta contra você é uma forma de evasão. Mas eu compreendo completamente o contexto dos movimentos de protesto modernos. Então ele falou isso aqui em 2021. Então Alan Moore é um ícone aí, como eu falei, dos quadrinhos, né, muito reverenciado aí entre os leitores desse segmento. Enfim, esse mesmo que fez o filme O Nascimento aí, de uma Nação, o D.W. Griffith, ele se associou a Charles Chaplin e Douglas Fairbanks. Charles Chaplin, como vocês sabem, é conhecidíssimo aí no cinema, e Douglas Fairbanks, que havia, como eu já mencionado, fundado a United Artists. E ele, esse Douglas Fairbanks, que é um judeu, em 1920 ele fez o filme chamado A Marca do Zorro. Né? Ou seja, ele era o próprio protagonista e também atuava quanto à produção, a roteiro e como ator principal. Esse filme era um filme mudo baseado no Pub, né, que foi uma obra escrita em 1919. Também atingiu grande orçamento, né, foi investido $169 mil e arrecadou mais de $500 mil. Foi então uma primeira iniciativa após o filme do Nascimento de uma Nação, do Griffith, feito agora pelo Douglas Fairbanks. Né? Ou seja, o segundo filme grandioso, por assim dizer, que tinha um mascarado que decidia fazer a justiça. Né? O Nascimento de uma Nação era os grupos de brancos, né, que se vestiam ali como fantasmas e atacavam os considerados vilões, que seriam os afrodescendentes. Enquanto que aqui no Douglas Fairbanks, na Máscara de Zorro, era um dito Robin Hood, por assim dizer, mascarado, que ajudava os menos favorecidos, enfim, e lutava por justiça. Em 1927 foi fundada a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, fundada por Louis Mayer, que também era judeu, fundou aí a MGM. Né? E aí, quem poderia eleger, né, o melhor filme era Douglas Fairbanks, que eu já acabei de mencionar, né, que fez o filme do Máscara de Zorro, a Sid Grauman, Louis Mayer, Mary Pickford e Joseph Scant, quase todos de origem judaica. Né? E em 1929 foi feita a primeira cerimônia do Oscar, apresentado por Douglas Fairbanks, que é esse que eu mencionei, da Máscara do Zorro, e teve 270 pessoas presentes no primeiro Oscar em 1929. Então, a indústria de Hollywood foi fundada pelos judeus, o próprio Oscar, a cerimônia foi fundada pelos judeus, porque o próprio Louis Mayer, ele disse, né, em entrevista, que criou o Oscar para justamente premiar os artistas para que os filmes tivessem maior qualidade e eles competissem entre si, né, para saber quem era o melhor artista e vencer esse prêmio. Então ele teve essa jogada aí de mexer com os egos dos artistas, por assim dizer, né? E aí ter essa premiação que é conhecidíssima até hoje. Então, desde a fundação de Hollywood, do próprio Oscar, os judeus eram predominantes ali. Isso não foi considerado assim o suficiente para dizer que o cinema apoiou diria assim, a libertação dos judeus. Né? Existe esse livro aqui, O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, né? Como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler, que foi uma pesquisa feita por Ben Irwant,
né, ele pesquisou os documentos de Hollywood, né, da época até antes da Segunda Guerra Mundial, né, e posteriormente a ela, e pesquisou também documentos na Europa e reuniu tudo e compilou e fez esse livro aí, nesse período. E aí esse livro tende a explicar mais ou menos essas relações comerciais, empresariais que existiam na época. Era um tempo delicado, mas está aí um livro que é bem interessante. Aí está o link tanto da versão em inglês quanto da versão em português. Isso explica também a questão da influência no Oscar, né? Como eu falei, Hollywood tendo sido criada por empresários judeus, os artistas também eram judeus. Grande parte deles, como eu já mencionei até no Máscara de Zorro. Por exemplo, o próprio Oscar de 1999, dentre as atrizes indicadas, você pode saber a origem delas, né? Tem aí a atriz vencedora, que é de origem judaica, né? E aí as outras atrizes com as suas outras origens, por assim dizer, religiosas, né? E outros premiados, como Steven Spielberg também, que era judeu, ainda é judeu, né? O Roberto Benigni, né? Que é um ator que ele é italiano, mas ele interpretou um personagem judeu. Então veja que o Oscar ele tende a privilegiar vários filmes aí que são feitos, que tratam sobre a causa judaica, né? Em 2025 não foi muito diferente, né? Aqui temos as indicadas a melhor atriz. Quem venceu foi uma atriz de origem judaica, em detrimento das outras que tinham outras origens, por assim dizer, né? E outros premiados também, o Sean Baker, diretor, também judeu, o Adrian Brody também, que é o mesmo ator do filme O Pianista, né? O Kieran Culkin, né? Culkin, né? Ele é irmão do Macaulay Culkin. Ele fez um filme como ator coadjuvante, mas ele interpretava também um personagem judeu. Então, o Oscar até hoje ainda privilegia filmes que têm tendências a falar sobre os judeus ou atrizes e atores, diretores, etc., que têm essa origem. Não estou dizendo que são questão de prática, mas estou falando quanto à origem, né? Os pais, os avós tinham essa origem. Inclusive, o próprio Oscar já fez até piada em relação a isso, né? Nesse vídeo, eu não vou passar o vídeo aqui por questões de direitos, mas você pode olhar pelo link que eu deixei no Oscar de 2013. Esse personagem, o Ted, ele fala com o ator que todos que estão na plateia assistindo eles na entrega desse Oscar têm origem judaica e o próprio pergunta pro ator, o Mark, né? Ah, qual a sua religião? Aí ele vai falar que é cristão, né, que é católico, e aí o Ted fala, não, eu sou judeu, e, tipo, negando a origem dele como cristão e falando que ele era judeu porque ele queria permanecer com o emprego dele, né? Então é bem interessante isso, né? Ele faz a piada justamente para mostrar que existia e ainda existe essa questão toda de uma prevalência, né, dos judeus no Oscar, né, e na produção dos filmes de Hollywood. Enfim, dito isso, nós tivemos várias outras apresentações e segmentos do cinema que tem essa questão do herói ou do anti-herói mascarado. Dando sequência, nós tivemos o primeiro Nascimento de uma Nação, a marca do Zorro, e agora The Bat Whispers, né, que também foi distribuído pelo United Artists, que é, na verdade, que um vilão, né, que se fantasiava de um morcego, etc. Então fez muito sucesso na época. Depois nós temos o The Shadow, né, o Sombra, de 1930, que era um programa na rádio, mas depois que virou filmes curtos entre 1931 e 1932 pela Universal Pictures. Depois nós tivemos também The Scarlet Pimpernel, né, que fez muito sucesso também. É um filme britânico de 1934, também distribuído pelo United Artists, mas baseado em uma peça de teatro de 1903 e o livro de 1905, escrito pela baronesa Orczy. Trata, na verdade, de uma história de uma aristocrata que salvava os aristocratas da guilhotina da Revolução Francesa. Existem outras versões, além dessa versão de 1934, mas ele se fantasiava, ele se disfarçava para poder salvar os nobres da Revolução Francesa. Né? Então, é um filme, né, aristocrático, por assim dizer, que demonstra essa questão também do justiceiro, daquele que lutava para a salvação de determinadas pessoas. Né? Outro filme também que surgiu em 1938, também distribuído pela United Artists, né, que é The Lone Ranger,
que é um filme de cowboy, mas também envolve essa questão do mascarado, que vai fazer justiça, etc. Né? Outro, em 1938, The Spider's Web, né, que influenciou grandemente aí a origem do Homem-Aranha nas histórias em quadrinhos, né, e esse foi distribuído pela Columbia Pictures. Enfim, aqui são os filmes de mascarados listados, as empresas que estavam por trás na distribuição, especialmente, e seus anos, por assim dizer, 1915, 1920, 1930, etc. Todos que acabaram influenciando depois a produção das histórias em quadrinhos, porque antes da invenção dos quadrinhos de super-heróis, os jovens estavam então assistindo esses filmes, estavam lendo as histórias de Pulp Fiction, enfim, essa é a origem da história em quadrinho, né? Os jovens que foram influenciados por esses filmes produzidos por Hollywood na época. E começou a existir as publicações dos quadrinhos, que é algo bem antigo, e esses jovens assistiam esses filmes, eles acabavam escutando programas de rádio e liam também os quadrinhos que estavam sendo publicados em jornais, né, em periódicos, por assim dizer. Então, os quadrinhos eram meio que parte aí das publicações periódicas, né? Foi então que um judeu, Maxwell Charles Gaines, ele foi pioneiro dos quadrinhos, porque ele desenvolveu o primeiro gibi no formato americano. Porque, como eu já mostrei para vocês na imagem anterior, os gibis, né, histórias em quadrinhos, eles vinham dentro dos jornais como quadrinhos, por assim dizer. O que o Maxwell fez? Ele pegou esses quadrinhos e reunia tudo em um compilado, e aí surgiu a primeira história em quadrinho como nós conhecemos hoje, né? The Famous Funnies, né? A Carnival of Comics. E aí por isso que surgiu o próprio nome Comic Book, né? Que é uma reunião de quadrinhos, né? Que foi colocado aí e foi publicado pela primeira vez em 1933. Então um judeu criou o primeiro quadrinho como nós conhecemos atualmente nesse formato americano. E a partir daqui começou então a ser publicados de forma periódica, até que surgiu Lee Falk. Lee Falk ele criou dois personagens icônicos, né? O Mandrake, de 1934, Mandrake, e o Fantasma, em 1936. São ambos justiceiros, né? O Mandrake ele era um mágico, né, que utilizava sua magia em prol aí de atacar os vilões, etc. E o Fantasma, que era um mascarado, que também buscava realizar justiça também. O Lee Falk, ele era judeu também. Depois surgiu aí o Super-Homem, o Superman, em 1938, com a dupla Jerry Siegel e Joe Shuster. Assim como o Lee Falk, o Jerry e o Joe também eram judeus. Eles vinham aí de ascendentes da Europa e como imigrantes, então, descendentes de imigrantes, eles eram muito discriminados nessa época. Escrever história em quadrinho na época era para pessoas excluídas, não era para a sociedade comum, por assim dizer. E os judeus estavam aí dentro desse grupo, né? E aí eles escreveram então e construíram o primeiro considerado primeiro super-herói, o Superman, em 1938. Veja que há aqui o grau de influência. O Mandrake, né, ele usava capa. Todo mundo pergunta por que o Superman usa capa se ele pode voar, etc. Surgiu justamente dessa adaptação, né? O Mandrake significa Man Drake, Man homem, Drake dragão, homem dragão. Ele era um mágico e tinha esse nome. Depois os próprios criadores do Superman criaram outro personagem chamado Dr. Oculto, né? O Doutor Oculto, que era um personagem que pretendia fazer justiça utilizando aí também magia. E aí eles meio que transformaram essas figuras e construíram aí o Superman, que é uma figura messiânica, né? O Superman ele é influenciado em grande parte por questões judaicas, né? Como eu coloquei aqui de forma sintética, Kal-El, que é o verdadeiro nome do Superman, é em hebraico voz de Deus. Ele veio do planeta Krypton, que em grego significa oculto. Ou seja, ele era um estrangeiro, um imigrante, saído do seu planeta, filho de cientistas, que diante da morte iminente, eles enviam seu filho para outro lugar. E aí, ao crescer, ele deverá salvar o mundo. E aí é que começa a Segunda Guerra Mundial. Esse personagem, dentre vários outros, foram utilizados aí dentro da campanha toda, né, anti-Hitler,
Japão, por assim dizer, e aqui está o próprio personagem utilizado aí dentro desse aspecto também. Enquanto que Hollywood, né, não era tão ativa, por assim dizer, em filmes que falavam diretamente, né, desses inimigos na época, as histórias em quadrinhos, por ser algo marginalizado, né, na época já não tinha interesses tão profundos, por assim dizer, financeiros, eles se davam a liberdade de falar mais sobre essa temática. Nisso, em 1939, surgiu também o Batman, o Bob Kane e Bill Finger. Os dois também tinham ascendência judaica, né, e vinham de famílias, de imigrantes, etc. E construíram, então, o Batman. Dentre vários outros também, o Jack Kirby e o Alan Lee foram criadores aí de vários personagens da Marvel, né? Não vou entrar em questão aqui quanto à autoria, mas eles criaram vários personagens: Hulk, Thor, Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, X-Men. Muitas pessoas falam que os X-Men são uma alegoria, né, ao preconceito com os afro-americanos. Na verdade, é um preconceito com os judeus, né? Porque Alan Lee e Jack Kirby eram judeus, né, de origem judaica. Homem-Aranha, Demolidor, Vingadores, Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Doutor Estranho, etc. A Marvel em si, em grande parte dos heróis criados foram feitos aí por esses homens aí, Jack Kirby e Alan Lee, e colocaram nos personagens aspectos judaicos, né? Outro também é Will Eisner, né, que é o escritor e também artista, né, do livro A Contract with God, né, que foi considerado aí uma das primeiras graphic novels, né, que dando seriedade às histórias em quadrinhos para que os quadrinhos pudessem ser lidos também por adultos, né? Neil Gaiman e Art Spiegelman também são de origem judaica e que também trouxeram elementos para essa questão das graphic novels, né, a nova remodelagem para adultos das histórias em quadrinhos. Enfim, eu fiz uma lista aqui para que vocês possam só ter essa noção aí, né? Que são os criadores judeus, de um lado, os seus nomes, o herói que eles criaram e o ano que esses heróis apareceram, por assim dizer. Então nós temos aqui vários heróis do universo DC, do universo Marvel e também a própria origem das graphic novels. Então é uma lista grandiosa, por assim dizer. Pode-se dizer, então, sem dúvida nenhuma, que os judeus criaram a indústria do cinema de Hollywood e criaram também a indústria das histórias em quadrinhos norte-americana. Mas nem tudo é flores, por assim dizer. Como eu já mencionei, eles sofriam muitos preconceitos, os mais jovens que liam histórias em quadrinhos e também quem produzia as próprias histórias em quadrinhos. Surgiu um livro, Seductions of the Innocent, em 1954, escrito por Friedrich Werther. Esse livro foi influente na sociedade norte-americana na época, a ponto de criarem o Comics Code Authority, né, que é uma autoridade governamental para vigiar aí as histórias em quadrinhos, para que eles tivessem ali uma tendência a não corromper, segundo o autor Friedrich Werther, né, nessa obra ele diz que as histórias em quadrinhos eram elementos para a corrupção dos jovens, né, e aí foi criado essa autoridade para ficar vigiando, especialmente na Guerra Fria, né, que existia aquele contexto todo, para vigiar as histórias em quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos vinham sempre com o código de aprovado pela Comics Code Authority. E esse autor dessa obra, o Friedrich Werther, ele era um estudioso, né, da psiquiatria, enfim, e ele era judeu também. Então, o primeiro livro contra o universo nerd, contra os nerds, também foi escrito por um judeu também. E aqui tem alguma bibliografia que eu quero mostrar para vocês, que se vocês quiserem se aprofundar, né, sobre como os judeus criaram as primeiras histórias em quadrinhos de super-heróis. Tem essa obra aqui que foi a primeira obra que aprofunda mais essa temática, né? Existiam artigos, outros livros assim, mas que é a obra recente, que trata de uma bibliografia mais acentuada, é esse livro aqui, Disguised as Clark Kent, Jews, Comics and the Creations of the Superhero. Esse livro tem como prefaciador Stan Lee, que eu já mencionei, que criou grande parte dos heróis da Marvel. E aqui, esse é um livro de 2007, onde já não se via tanto mais problemáticas, né, de preconceitos, para tratar sobre essa questão das origens dos heróis em relação aos judeus. Então, é um livro até considerado recente, mas que reúne aí, vários relatos, né, um livro bem interessante. Depois também surgiu esse livro, From Krakow to Krypton, Jews and the Comics Books,
tratando também sobre a origem, né, das histórias em quadrinhos, tratando especificamente sobre essa questão dos imigrantes judeus que vão para os Estados Unidos e que depois vão construir esse universo das histórias em quadrinhos. Também esse outro aqui, né, Up, Up and Away, Away, How Jewish History, Culture and Values Shape the Comics Book Superhero. Também tratando sobre como os judeus criaram aí os super-heróis, né, utilizando a sua cultura. Aí tem todos os links que eu já mencionei também na descrição. Esse outro livro aqui também trata Superman is Jewish, né, o super-homem é judeu, como as histórias em quadrinhos superiores vieram a servir a justiça, a verdade e a forma de viver dos judeus norte-americanos, né? Então é bem interessante, tratando sobre o Superman, e também trato sobre várias outras coisas, sobre a origem das histórias em quadrinhos do universo Marvel também. Esse aqui também Is Superman Circumcised? O super-homem é circuncisado? A história completa do maior super-herói, né, que tem a sua origem judaica, por assim dizer. Então, bem interessante. Esse outro livro que também serve como bibliografia para tratar sobre esse tema, Jewish Comics and Graphic Narratives. Enfim, dá para ver que há já uma bibliografia que trata sobre como os judeus criaram aí a indústria, por assim dizer, das histórias em quadrinhos. E aqui tem um próprio site mesmo dos judeus, né? Jewish Book Council, né? O Conselho dos Livros dos Judeus, e ele escreveu esse artigo em 2022, né? Comic Books are Jewish Literature, ou seja, histórias em quadrinhos é literatura judaica. E aí eles fazem essa declaração: quadrinhos de super-heróis são fundamentalmente literatura judaica. Nas décadas de 1930 a 1940, imigrantes judeus em Nova York foram mantidos fora da maioria das indústrias respeitáveis. Então, editores, escritores e artistas criaram uma indústria própria, os quadrinhos. Eles também criaram o seu gênero próprio, né? Super-heróis, que eles infundiram com vários níveis de significação judaica. Tá aí o próprio link também. Então, essa era a figura da origem do nerd, né? Da década de 40 em diante, especialmente na época da Segunda Guerra Mundial. Era um menino que era refugiado da Alemanha, lendo o gibi do Superman, que foi criado também por pessoas de origem judaica, e essa foto em específico é emblemática, né? Um menino que morava em um abrigo, né? Estava como refugiado da Segunda Guerra Mundial em Nova York, lendo sua história em quadrinho, que tinha essas temáticas, né? Os heróis, não é à toa que grande parte dos heróis das histórias em quadrinhos são órfãos, né? Por exemplo, ou pelo menos não tiveram contato com seus pais biológicos. Superman, né? O Batman, também Homem-Aranha, enfim, vários outros aí não tiveram contato com os pais, né? E essa era a temática dos próprios criadores que refletiam essa época aí da pós-Segunda Guerra Mundial e da época da Segunda Guerra Mundial. Um outro judeu também conhecidíssimo é o Ralph Baer, né? Ele foi o criador do primeiro console doméstico com o protótipo Brown Box, e depois ele criou a Magnavox Odyssey em 1972, que é o primeiro videogame comercial. Então, o primeiro videogame foi criado aí pelo Ralph Baer, que é judeu. Então, veja que cinema, histórias em quadrinhos e videogame, tudo que os nerds, né, gostam. Então, nessa própria época, década de 50, 60 e 70, é que surgiu a figura do nerd, por assim dizer, que é justamente aquele jovem que gostava de ler histórias em quadrinhos, jogava videogame e gostava de filmes de heróis ou filmes de ação e que tinham essa questão tecnológica, etc. E aqui nós temos a foto icônica do filme, né, que trata sobre os nerds, e eles estavam inseridos. Os nerds eram de origem judaica ou de origem de imigrantes, né, como por exemplo os latinos, que está reverenciado aí também junto com eles, e também de origem africana, etc. Então os judeus estavam misturados, né, juntos, né, com aqueles que eram a minoria nos Estados Unidos e, portanto, os menos favorecidos, por assim dizer. E aqui nós temos o próprio filme, né, que é A Vingança dos Nerds, feito em 1984, onde tenta ressaltar um pouco dessa história.
O próprio escritor, o Steve Zacarias e o Jeff Burry, eles tentaram colocar nessa história A Vingança dos Nerds o que eles já haviam sofrido em termos de discriminação por serem de origem judaica nos Estados Unidos. Então, a própria história A Vingança dos Nerds é meio que autobiográfica desses dois roteiristas aí que eu mencionei. Então, isso é interessante. Eles colocam aí os personagens bem caracterizados, etc., cheios de estereótipos, mas eram os próprios judeus que criaram o estereótipo dos nerds, né? E como eles não podiam falar com discriminação, né, eram filmes de comédia, etc., eles colocaram, então, ao invés de se chamar judeus, em termos pejorativos, começaram a ser chamados de nerds. Outro também, Robert Mark Kamen, ele é roteirista da série de filmes Karate Kid. Ele também era judeu e ele coloca que a própria história do Karate Kid é autobiográfica. Ele sofreu muita discriminação na escola e depois acabou entrando nas artes marciais para se defender, etc. Então veja que é interessante. Bob Gale e Robert Zemeckis criaram também as histórias, né, de Volta para o Futuro. Também eram judeus e tinham também toda essa questão de terem sofrido bullying na escola, né, etc., por serem judeus descendentes de imigrantes, por assim dizer. E colocam isso também na própria história também, aí de Volta para o Futuro, né. Também o Chris Rock, conhecido aí pela série Everybody Hates Chris, né, Todo Mundo Odeia o Chris. Ele dá a declaração nessa questão da discriminação dos judeus nessa época, considerados nerds e judeus, né. Ele, nessa declaração, ele diz: na vida real, eu andava com um cara chamado David Moskowitz, que está aqui na foto. Naquela época, os judeus também apanhavam. Na escola que eu fui, tanto no ginásio quanto no ensino médio, tinham muitos italianos e irlandeses. Então, eles batiam nos negros e nos judeus. Eu sempre fazia amizade com os judeus. Então, sim, é basicamente o que acontece na série. E aí ele fala que esse David Moskowitz, ele é a pessoa da vida real que serviu como influência para criar o personagem Greg, que era o melhor amigo do Chris na série Todo Mundo Odeia o Chris. O Greg, na série propriamente dito, não é dito que ele é de origem judaica, né? Mas ele fez aí todo o estereótipo, né, daquele que é descendente de imigrante, né, e que também sofria discriminação por ser nerd. Então veja que está dentro desse contexto também. E nisso nós temos a própria questão desse arquétipo, né? Do homem ariano, né? Descendente aí germânico, né? Etc., que atacava o judeu, né? Etc., com uma imagem caricata feita aí no período aí da Segunda Guerra Mundial. Então veja que essa a questão do bullying, né? Toda que existia vem dessa origem, por assim dizer, né? E aí, nos próprios filmes que eu já mencionei, se retratava também essa história. Por isso o nome é A Vingança dos Nerds, né? Então nós temos o filme A Vingança dos Nerds, os vilões, eles se vestiam de vermelho, caracterizados aí pela própria propaganda da Segunda Guerra Mundial da Alemanha. Então ali, a primeira imagem em cima, o filme A Aventura dos Nerds, a segunda embaixo, o filme De Volta para o Futuro, Karate Kid, e também o Todo Mundo Odeia o Chris, a série. Então, essa imagem, né, que é um homem, ou jovem, né, de origem germânica, alemã, né, tá lá, que ela é normalmente loiro, branco, né, e que tem aí essas raízes de origem branca e que se veste de vermelho. Normalmente é alguém que é valentão, né, que é alguém que é versado em luta, né, que é popular, está relacionado aos esportes, etc., em face do nerd, que era a pessoa mais feia, descaracterizada, magro, que não estava direcionada à questão da educação física e era impopular e tinha gostos peculiares e que distanciava-se das mais jovens, das meninas, né? Nisso nós temos a própria figura da série, né, do Big Bang Theory, né, que é o Howard, que é um personagem que traz todos esses estereótipos, né? Ele é judeu, ele é nerd, gosta de todas as coisas nerds, né? O próprio ator também tem essa origem, por assim dizer. Então coloca todos os estereótipos aqui nessa figura. Enfim, a figura do nerd ela foi se tornando popular com o passar do tempo, graças a esses filmes, essa questão do valentão contra o nerd, etc.
até que hoje nós chegamos num patamar que a questão nerd já não é mais tida tanto quanto antes como algo a ser discriminado, né? Os filmes se tornaram sucesso, né, de bilheterias e houve várias adaptações, então várias coisas que foram criadas e se ampliou aí o gosto, né, da cultura popular com esses filmes. Então nós temos aqui super-heróis criados por judeus, feitos em cinemas, né, no Hollywood, criados por judeus, né, e depois tivemos jogos também, né, criados por judeus. Né? Então, aqui está um breve resumo. O jogo de videogame, console, criado pelo judeu, que adapta um filme de Hollywood, foi desenvolvido pelos judeus, distribuído pela Paramount Pictures, que foi criado por judeus, com o ator Robert Downey Jr., que também é judeu, baseado em um herói dos quadrinhos, né, que é o Homem de Ferro, criado por Stan Lee, que é judeu. Então, tudo da cultura nerd, a gente fala tanto cultura nerd, foi criado aí pelos judeus. Né? Também o próprio Google, né, e Facebook, né, que é atualmente do Mark Zuckerberg, eles são pessoas de origem judaica. Né? O Larry Page e o Sergey Brin são os fundadores do Google. Então, se você vai ao Google pesquisar sobre o Homem de Ferro, né, do jogo do Homem de Ferro, adaptação de história em quadrinhos judaica de um filme feito pela indústria, criado pelos judeus, em um Google de pesquisa feito pelos judeus. Né? E se você conversa com seus amigos sobre nerdices, ainda no WhatsApp, tá aí também mais um judeu. Né? Enfim, nós temos o próximo filme do Superman, que vai surgir em 2025, com o ator David Corenswet, não sei se é essa a pronúncia, mas ele é de origem judia também, ou seja, ele vai interpretar um personagem que é um judeu, assim, ou tem as características de personagem judaico, e retomando então o judeu, a criação do Superman da Era de Ouro, né, que é justamente essa era. Enfim, deu para perceber que toda a indústria foi criada aí pelos judeus e essa é a origem, né? Eu posso até fazer outros vídeos falando sobre relações de interpretações dos personagens, sobre coisas que foram criadas, mas basta saber que essa é basicamente a origem dessa cultura nerd, por assim dizer. É uma cultura essencialmente de origem dos judeus, né? Então, quando alguém discrimina um judeu e fala que é nerd, ele simplesmente não fez essa pesquisa histórica, né? Ele não tem aí essa base para entender que essa é uma cultura hollywoodiana, do entretenimento, que surgiu justamente com os judeus. E é por isso que nós temos aí tudo que nós conhecemos da cultura nerd relacionados a essa imagem dos judeus em relação aos nerds, etc, etc, né? Então, esse é um resumo geral. Nessa bibliografia que eu passei para vocês, vai mostrar um pouco mais com detalhes, né, sobre como que surgiu cada uma dessas coisas. Vou deixar todos os links também na descrição, se você quiser adquirir alguns desses livros. E é basicamente esse um pouco do resumo aí, a indústria do entretenimento que nós conhecemos. E por que é importante saber essa curiosidade, né, dessa origem dos nerds com os judeus? Né? Justamente para entender onde você pode se encaixar, a visão de mundo dessas pessoas que produziram todo esse entretenimento, enfim, entender o histórico e saber do que se trata. Né? Então agora você sabe essa questão toda da origem dos nerds e essa questão da discriminação, enfim, existe todo um contexto para a criação aí, desse universo de entretenimento. E o que existe atualmente, né, que está verificado na internet, é que existem duas posições dos nerds. Né? Não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas tem os nerds de direita, os nerds de esquerda, mas é importante dizer que dentro desse contexto histórico, né, a maioria eram dessa linha, né, dos judeus, que eram discriminados junto com as outras minorias, e que, portanto, produziram esse material aí com esses heróis, com toda essa criação toda. Né? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo serve para questões de informação e se você quiser saber mais, tem a bibliografia aí. Espero que possa ter sido útil para que você possa conhecer essa origem dos nerds aqui no canal. Né? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Até nosso próximo vídeo.